Seja corajoso. Deus está te ensinando a ser forte. A vida constantemente nos desafia a sermos fortes, mas nem sempre nos sentimos assim. Há momentos em que a insegurança toma conta, que o medo nos paralisa, as incertezas parecem maiores do que qualquer esperança. Só que Deus não nos chamou para viver dominados pelo medo. Ele nos chamou para sermos corajosos. Eu vou falar com você hoje sobre a história de Josué, que está na Bíblia. Josué foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel depois da morte de Moisés. Isso por si só já era um desafio imenso. Como substituir alguém tão grandioso como Moisés? Como ter a responsabilidade de guiar milhares de pessoas rumo à Terra Prometida? Como ter coragem para enfrentar os obstáculos que estavam pelo caminho? Mas desde o início, Deus deu a ele uma mensagem muito direta. Em Josué capítulo 1, verso 9, diz assim: Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus não estava pedindo que Josué fosse forte por conta própria. Ele estava ensinando que a força vem da confiança em Deus. E essa mesma mensagem se aplica à nossa vida hoje. Se você está enfrentando desafios, se sente sobrecarregado, se acha incapaz de lidar com o que está à sua frente, essa mensagem é para você. Deus está te ensinando a ser forte. Antes da gente continuar, um rápido aviso. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos assim no seu celular todos os dias. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Muitas pessoas acham que coragem significa não sentir medo, mas não é isso. Coragem é avançar, mesmo quando o medo está presente. Josué provavelmente sentiu medo. Ele sabia que teria batalhas pela frente. Sabia que enfrentaria gigantes e cidades fortificadas. Mas Deus não disse, não tenha medo porque tudo será fácil. Deus disse, seja forte e corajoso, pois eu estarei com você. E esse é o grande segredo. A nossa força não vem da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado. Você não precisa olhar para a montanha e gritar para ela, Ei montanha, eu vou atravessar você, eu vou escalar você, vou chegar no seu topo, eu não tenho medo, você não significa nada, eu vou vencer. E achar que isso é ter coragem. Ou você pode humildemente reconhecer o medo, reconhecer que ele existe, que ele está ali e que por mais que tente ignorá-lo, ele não desaparece com palavras vazias. Você pode abrir mão do ego, dessa necessidade de parecer inabalável, dessa mania de grandeza que faz parecer que a coragem está em não sentir medo. Fazer tudo isso e então escalar a montanha, enfrentar esse grande desafio que está diante de você. Pois agora você sabe que a verdadeira coragem está em seguir em frente, apesar do medo. Coragem não é ausência de temor. Coragem é escolha. É saber que existem desafios, que existem quedas, que existem momentos de incerteza, mas ainda assim dar o primeiro passo. Sem alarde, sem precisar provar nada para ninguém, sem transformar cada desafio em um espetáculo de superação. A força real não está em exaltar a própria bravura, mas em confiar no processo e continuar caminhando. E às vezes a maior prova de força não está no grito de quem desafia a montanha, mas no silêncio de quem simplesmente segue subindo. Você pode estar diante de desafios que parecem impossíveis. Pode estar encarando situações que te fazem querer desistir. Mas a pergunta é, você confia que Deus está com você? Porque quando confiamos,
encontramos forças onde antes achávamos que não existia nenhuma. Você precisa colocar sua mente no lugar certo. Precisa desenvolver um nível de autoconhecimento que te permita entender seus sentimentos, reconhecer como seu cérebro funciona e identificar os gatilhos por trás de cada dificuldade, de cada emoção que te paralisa. Nada disso acontece por acaso. Nada é aleatório. Tudo tem uma origem. Você tem uma história, uma trajetória, e muitas vezes a sua força parece falhar porque você não se enxerga com clareza. Você não se dá crédito pelo que já superou. Não celebra as vitórias que conquistou. Mas a verdade é que você já foi mais forte do que imaginava tantas vezes. Então, tenha coragem. O medo quer te paralisar, mas a coragem é o que te move. Você nunca enfrentará desafios maiores do que a sua capacidade com Deus. Deus não escolheu Josué à toa. Ele o preparou durante anos. Josué já tinha servido ao lado de Moisés, já tinha visto milagres, já tinha experimentado o agir de Deus. O que você está enfrentando agora pode parecer grande, mas Deus não permite desafios na sua vida sem antes te preparar para enfrentá-los. Talvez você esteja se perguntando, mas eu não me sinto preparado. E eu te digo, Josué também não se sentia. Mas a confiança dele não estava na própria força, estava na promessa de Deus. Se Deus permitiu que esse desafio chegasse até você, é porque Ele já colocou dentro de você tudo o que é necessário para superá-lo. Não é sobre ser forte sozinho, é sobre ser forte com Deus. Mas ser forte com Deus, experimentar a força de Deus, é algo muito profundo. Porque para viver essa força, primeiro precisamos reconhecer a nossa própria fraqueza. Precisamos admitir o quanto somos falhos, o quanto tentamos nos sustentar sozinhos e muitas vezes fracassamos. Para experimentar a força de Deus, para sentir esse brilho que vem dele, é necessário abrir mão do nosso próprio ego. E essa é a parte difícil. Essa é a parte onde tropeçamos, onde nos debatemos, onde não conseguimos compreender. Porque desde cedo aprendemos a confiar em nossas próprias forças, a buscar reconhecimento, a depender do nosso mérito. Fomos ensinados a ser independentes, a ser autossuficientes, a nos orgulhar de jamais precisar de ninguém. Mas Deus trabalha diferente. Ele não age no orgulho, ele age na entrega. Ele não se manifesta na arrogância, mas na humildade. E aqui está o segredo. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais cheios de Deus nos tornamos. Quanto mais reconhecemos nossas limitações, mais Ele nos fortalece. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: "Quando estou fraco, então sou forte." Porque a verdadeira força não vem da autossuficiência, mas da dependência total de Deus. Então, se hoje você se sente fraco, se sente incapaz, se sente pequeno diante dos desafios, saiba que este pode ser o melhor lugar para estar. Porque é nesse momento que Deus pode agir. É nesse momento que Ele pode levantar você, renovar suas forças e te ensinar que, quando você se entrega a Ele, não há fraqueza que o impeça de seguir em frente. A obediência a Deus traz a verdadeira vitória. Muitas vezes achamos que força e coragem significam simplesmente enfrentar tudo sozinhos, resolver as coisas do nosso jeito. Mas a história de Josué nos ensina que a verdadeira força está na obediência a Deus. Quando Josué liderou o povo de Israel, ele não venceu por estratégias humanas ou por ser um líder excepcional. Ele venceu porque confiou e obedeceu a Deus. O maior exemplo disso foi a conquista de Jericó. Humanamente falando, era impossível derrubar aquelas muralhas. Mas Deus não pediu que Josué usasse força bruta ou estratégias militares complexas. Deus apenas disse o que está escrito em Josué capítulo 6, do verso 3 ao 5.
marchem ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, toquem as trombetas e gritem, e as muralhas cairão. Se Josué tivesse pensado, isso não faz sentido, e tentado outro método, Jericó não teria caído. Mas ele obedeceu, mesmo sem entender completamente, e Deus agiu. Muitas vezes queremos que Deus nos fortaleça, mas ignoramos as instruções que Ele nos dá. Queremos vitória, mas não queremos obediência. Queremos muralhas caindo, mas não queremos marchar em fé. Pense um pouco. Se você tivesse que ouvir e absorver cada palavra contrária que já disseram sobre você, desde o dia em que nasceu, onde você estaria agora? Você estaria no caminho que está trilhando hoje? Se tivesse levado a sério cada julgamento, cada crítica destrutiva, cada opinião pessimista sobre quem você é e do que é capaz, será que teria conseguido chegar até aqui? A verdade é que a maioria de nós continua, apesar de tudo. Apesar das palavras duras, das expectativas frustradas, dos olhares de desprezo, seguimos em frente, mesmo carregando as dúvidas e os medos que, em algum momento, tentaram nos fazer desistir. Mas sabe o que diferencia aqueles que avançam daqueles que ficam pelo caminho? O que você escolhe acreditar. Se você der mais valor às vozes que te desmotivam do que à verdade sobre quem você é, vai se paralisar. Mas se você decidir que a sua caminhada não depende do que os outros pensam, e sim do que você acredita, então nada poderá te impedir. Você não precisa da aprovação de todo mundo para ser quem é. Você não precisa que os outros enxerguem seu valor para seguir em frente. O que você precisa é decidir que nada nem ninguém terá mais poder sobre sua vida do que aquilo que Deus diz sobre você. E Ele diz que você tem propósito, que você é amado, que você tem força para continuar. Então escolha seguir, escolha confiar, escolha deixar para trás as palavras que tentaram te prender. Porque você não chegou até aqui por acaso, e Deus ainda tem muito mais para você. Se você quer ser forte e corajoso, obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando tudo diz o contrário, mesmo quando parece impossível, porque a verdadeira força não vem da sua capacidade, mas da sua dependência de Deus. Deus está te ensinando a ser forte, e chegou o momento de você colocar algumas coisas em prática. Chegou o momento de tirar do campo das ideias, de tirar do papel, muitas coisas que você já sabe que deveriam estar acontecendo na sua vida. Quantas mensagens, quantos vídeos você ainda vai precisar assistir até entender que a paz no seu lar também é responsabilidade sua. Porque sim, muitas vezes o seu esposo pode estar cansado, distante, sobrecarregado. Muitas vezes a sua esposa pode estar frustrada, desanimada, sentindo que carrega tudo sozinha. E o que você tem feito para mudar essa realidade? O que você tem feito para cultivar um ambiente de amor e compreensão dentro de casa? E os seus filhos? Será que eles têm encontrado em você uma presença acolhedora ou só alguém que está sempre ocupado demais? Será que você tem ensinado paciência e bondade ou tem despejado sobre eles o peso do seu estresse e das suas preocupações? Porque construir um lar de paz não significa estar sempre em harmonia, mas sim decidir todos os dias que o amor e o respeito vão prevalecer, independentemente das dificuldades. Relacionamentos de paz não acontecem por acaso. Eles são construídos, são escolhas diárias. E a pergunta que fica é: você tem escolhido a paz ou tem alimentado o caos? Saia daqui com essa verdade em sua mente. Coragem é confiar em Deus, não na sua força. Se você sente que está em um momento difícil, que os desafios parecem impossíveis, lembre-se do que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Isso não é apenas para Josué, isso é para você também. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está te ensinando a ser forte. Ele está construindo coragem dentro de você. Ele está fortalecendo sua fé. Agora, eu quero te convidar a afirmar essa verdade na sua vida. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu serei corajoso, eu serei corajosa, porque essa é a decisão que pode transformar o seu caminho a partir de hoje. Até o nosso próximo vídeo.